Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o tapete puro ritmo. Esse tapete aqui tem um efeito visual realmente maravilhoso e é um tapete que requer um pouco mais de prática aí das nossas crocheteiras. As videoaulas dele ficaram bem detalhadas, então prestem bastante atenção no acabamento das carreiras. Em algumas carreiras nós vamos finalizar elas de forma diferente. Normalmente finalizamos com pontos baixíssimos, mas em algumas carreiras nós vamos finalizar com pontos altos. Então, vocês prestem bastante atenção nas dicas que eu vou dando na videoaula para que você não se perca. Também na hora de trocar o ponto, eu vou fazendo de uma forma de que quando você terminar, o seu trabalho já vai estar todo já acabado. Você não vai precisar ficar arrematando os fios aqui no final. Para fazer esse tapete, nós vamos usar 1,2 kg do barbante natural número 8 e 300 gramas do barbante colorido número 6. A agulha de trabalho será a número 4, ok? Espero que vocês gostem, prestem atenção nos detalhes, apesar de ser um trabalho que vai requerer mais prática e mais atenção, mas ele de verdade vale a pena, porque o efeito final dele é maravilhoso. O tamanho que ele vai ter, depois de finalizado, é 1,30 m de diâmetro. Ok, meninas? Então, vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com o fio natural número 8 e a nossa agulha de trabalho é a número 4. Eu vou começar prendendo o fio na agulha e vou fazer 10 correntes. Feitas as 10 correntes, eu volto na primeira corrente e fecho aqui com um ponto baixíssimo, formando um círculo. Agora, eu vou fazer 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem à altura de um ponto alto. E vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Eu vou aproveitar e vou prendendo essa sobra de fio aqui na base quando eu for fazendo os pontos altos. Feitos 2 pontos altos, eu vou pegar um marcador e vou marcar aqui esse segundo ponto alto. Então, ficou assim, com a marcação aqui. A partir daqui, eu vou trabalhar mais 21 pontos altos. Terminando aqui o último ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Nós iniciamos aqui fazendo 3 correntes, depois fiz mais 2 pontos altos e fiz uma marcação aqui nesse segundo ponto alto e depois trabalhei mais 21 pontos altos. Então, contando aqui com as 3 correntes, eu tenho aqui um total de 24 pontos, ok? Agora, para iniciarmos a segunda carreira, eu vou fazer uma corrente e volto aqui no mesmo ponto de base
e faço um ponto baixo. Agora faço 3 correntes, salto o próximo ponto de base e no outro faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, fazendo alças de 3 correntes e sempre prendendo com um ponto baixo e sempre saltando aqui um ponto de base. Já finalizando aqui a carreira, fazendo aqui a última alça, eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui um total de 12 alças. Agora, eu vou passar para a próxima alça, para essa primeira alça da carreira anterior, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma corrente e prendo com um ponto baixo aqui na alça. Agora, vou fazer 4 correntes, prendo na base da próxima alça, com um ponto baixo. Faço mais 4 correntes, e vou aqui na próxima alça e prendo aqui com um ponto baixo. Então, nessa carreira, nós vamos fazer as alças, só que dessa vez com 4 correntes. E sempre prendo com um ponto baixo na próxima alça que tenho aqui na base. Vou completar a carreira da mesma forma e depois volto finalizando com você. Já finalizando aqui a última alça, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui 3 carreiras prontas. A partir daqui, eu vou ensinar você a fazer a troca do fio natural para o fio colorido, já arrematando aqui as sobras do fio. Então, eu tenho aqui a minha agulha nesse primeiro ponto baixo que nós tínhamos iniciado a carreira e finalizei com um ponto baixíssimo. Então, eu vou voltar, vou tirar minha agulha aqui e vou deixar a minha carreira aqui ainda nessa 4ª corrente, sem finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E vou pegar a minha agulha e vou colocar aqui nesse primeiro ponto baixo, como se eu fosse fazer agora o ponto baixíssimo. Só que eu vou reservar aqui, vou pegar o meu fio colorido. O meu fio colorido aqui é um fio número 6, só que eu continuo trabalhando com a agulha número 4, ok? Então, aqui eu vou fazer uma dobrinha aqui na ponta do meu fio colorido. Coloco ele aqui na ponta da agulha e trago ele aqui pra dentro e vou finalizar a minha carreira já com esse fio colorido. Então, vai ficar dessa forma. Com essa laçada aqui na agulha, eu deixo a laçada aqui do fio colorido na agulha, vou virar o meu trabalho aqui por trás. Então, aqui eu tenho a sobra do fio colorido, tenho a sobra dele aqui, e tenho o meu fio natural ainda aqui por trás do meu trabalho. O que eu vou fazer agora é amarrar essa sobra do fio colorido aqui no fio natural. Então, vou fazer aqui o primeiro nó. A agulha sempre deve ficar aqui na laçada, porque senão na hora que eu for puxar os nós, ela vai se desmanchar. Então, faço aqui o primeiro nó. Faço um segundo nó, bem firme.
e faço aqui um terceiro nó. Sempre bem firmes os nós, ok? Feito isso aqui, então, eu vou cortar a sobra do fio colorido e corto aqui o fio natural. Então, a partir daqui, eu passo a trabalhar agora com o fio colorido e já não tenho sobra aqui por trás do tapete. Então, ficou assim. Aqui vai ficar um nozinho, mas depois que você tiver feito todo o seu trabalho, esse nó aqui, eles vão se misturando nos pontos do trabalho e o acabamento do seu tapete vai ficar perfeito. Então, não precisa se preocupar, desde que você faça os seus nós bem firmes para que depois eles não se desmanchem, ok? Então, eu vou passar aqui para dentro da próxima alça, fazendo um ponto baixíssimo, faço uma corrente e aqui na alça faço um ponto baixo. Agora, eu vou começar a trabalhar nesse ponto aqui que eu tenho uma marcação na primeira carreira. Aqui nós já estamos agora trabalhando a quarta carreira do nosso tapete. Se por acaso você esqueceu de fazer a marcação, ou se o seu marcador saiu do lugar, aqui na primeira carreira nós temos o início da carreira que é feita com as 3 correntes. Então, nós vamos prender o nosso fio colorido aqui nesse segundo ponto alto que eu tenho aqui depois das 3 correntes, ok? Então, eu vou fazer 2 laçadas na agulha, porque eu vou trabalhar aqui com pontos altos duplos, para pegar aqui na primeira carreira. Vou retirar o meu marcador. Vou passar a minha agulha aqui nesse segundo ponto alto aqui, depois das 3 correntes, aqui, pegando aqui, introduzo a minha agulha aqui por dentro, aqui pela frente, passo aqui na base desse segundo ponto alto, aqui no meio dele. Faço uma laçada, então, fiquei com 4 laçadas aqui na agulha. Agora, faço mais uma laçada, fecho 2, faço mais uma e fecho 2. Essa última laçada eu vou deixar ela aberta aqui na agulha. Então, aqui eu já fiquei com 2 laçadas na agulha. Agora, eu vou fazer mais 2 laçadas, volto aqui no mesmo ponto de base e vou trabalhar novamente um ponto alto duplo. Então, faço uma laçada, passo aqui por trás do ponto, faço mais uma laçada na agulha, fecho 2 laçadas, faço mais uma e fecho 2. E agora, fiquei aqui com 3 laçadas na agulha. Vou fazer mais 2 laçadas na agulha, volto aqui no mesmo ponto de base, passo a minha agulha novamente aqui, por trás do ponto, faço uma laçada e conduzo o fio aqui por trás. Tenho agora 6 laçadas aqui na agulha, faço mais uma e fecho 2, e faço mais uma e fecho 2. Então, fiquei com 4 laçadas na agulha. Agora, faço mais uma laçada e fecho todas juntas. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos duplos em relevo, no mesmo ponto de base e todos fechados juntos. Então, ficou dessa forma. Agora, eu venho aqui nessa mesma alça que iniciamos e vou prender aqui com um ponto baixo. Então, ficou assim. Você olhar aqui por trás, vai ficar dessa forma. Nós vamos fazer novamente um com bastante calma para você entender. Então, o que estamos fazendo aqui são 3 pontos altos duplos, fechados juntos, no mesmo ponto de base, e os pontos de base são os pontos aqui agora da primeira carreira, ok?
Então, vou fazer 4 correntes, passo para a próxima alça de base e prendo com um ponto baixo. Agora, vou fazer novamente a mesma sequência dos 3 pontos altos duplos em relevo fechados juntos. Faço 2 laçadas na agulha. Aqui nessa primeira carreira, eu vou saltar um ponto de base e no próximo, eu vou trabalhar os pontos altos duplos em relevo da mesma forma. Então, vou pegar aqui o ponto, eu vou saltar um ponto, no próximo, eu passo a minha agulha aqui por trás do ponto, faço uma laçada e conduzo o fio aqui por trás. Então, fiquei com 4 laçadas na agulha. Faço outra laçada, fecho 2 laçadas. Faço outra laçada e fecho mais 2. Então, agora, fiquei com 2 laçadas aqui na agulha. Faço novamente 2 laçadas, venho aqui no mesmo ponto de base, passo a minha agulha aqui por trás, faço uma laçada na agulha e conduzo o fio aqui por trás. Então, agora, eu tenho 5 laçadas na agulha. Faço mais uma e fecho 2. Faço mais uma e fecho 2. Agora, fiquei com 3 laçadas na agulha. Faço novamente 2 laçadas, venho no mesmo ponto de base, passo a minha agulha aqui por trás, conduzo, faço uma laçada e conduzo o fio aqui por trás do ponto. Agora, eu tenho 6 laçadas na agulha, faço mais uma laçada e fecho 2. Faço mais uma laçada e fecho 2. Então, fiquei agora com 4 laçadas na agulha. Faço uma laçada e fecho mais 2 laçadas. E fecho todas as laçadas, então, formei aqui o ponto alto duplo, são 3 pontos altos duplos em relevo fechados juntos. Agora, venho aqui na mesma alça de base e prendo com um ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Ok? Agora, vou fazer novamente 4 correntes, passo para a próxima alça e faço um ponto baixo. Agora, faço 2 laçadas na agulha. Aqui na primeira carreira, eu salto um ponto de base. E no próximo, eu vou trabalhar o ponto alto duplo. Deixo aqui a última alça aberta. Faço novamente mais um ponto alto duplo no mesmo ponto de base. Deixo a última alça aberta também, então, agora já tenho aqui 3 alças na agulha. Faço novamente um ponto alto duplo em relevo, aqui no mesmo ponto de base. Fecho apenas as primeiras laçadas, 2 vezes aqui. Agora, fiquei com 4 alças na agulha, faço mais uma e fecho todas juntas. Venho na mesma alça de base e trabalho um ponto baixo. Faço 4 correntes, passo para a próxima alça e faço um ponto baixo. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, formando os 3 pontos altos duplos fechados juntos, no mesmo ponto de base, são pontos altos duplos em relevo. E entre eles, eu vou fazer sempre a alça de 4 correntes. Eu vou completar aqui a carreira e volto já finalizando a carreira com você. Já finalizando aqui a carreira, eu vou trabalhar aqui os últimos 3 pontos altos duplos em relevo. Agora, a base aqui são aquelas 3 correntes iniciais que começamos a primeira carreira. Então, vou fazer aqui
esse bloquinho de 3 pontos altos duplos fechados juntos em relevo, aqui nessas 3 correntes. Prendo aqui com um ponto baixo nessa mesma alça. Faço as 4 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Aqui eu tenho um total de 12 pontos altos duplos, 12 bloquinhos de 3 pontos altos duplos em relevo fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Então, aqui eu vou novamente trocar o meu fio. Então, para fazer a troca do fio, eu vou desmanchar aqui esse último ponto baixíssimo que eu fiz, finalizando aqui a carreira. Coloco a minha agulha novamente aqui nessa 4ª corrente aqui da última alça. Passo aqui para dentro, a agulha aqui para dentro desse primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Então, com a agulha aqui dentro, eu vou novamente agora pegar o meu fio natural, faço aqui uma dobrinha na ponta do fio, passo aqui pela agulha e finalizo a carreira, então, já com esse fio natural. Venho aqui o meu trabalho aqui por trás, vou pegar aqui a sobra do fio natural, lembrando que a laçada tem que ficar sempre aqui na agulha. Aqui eu vou prender, vou amarrar o fio natural no fio colorido que eu estava trabalhando. Então, faço aqui o primeiro nó. E faço mais 2 nós, sempre bem firmes. Feito, então, os 3 nós, eu corto aqui a sobra do fio natural e corto o fio colorido aqui do meu trabalho. Então, virando aqui pra frente novamente, a minha laçada aqui passou a ser com fio natural. Eu vou passar aqui para essa próxima alça. Então, aqui na próxima alça, eu vou fazer um ponto baixíssimo, faço uma corrente, e aqui dentro da alça eu faço um ponto baixo. Agora, vou fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou na próxima alça e prendo aqui ao meio com um ponto baixo. Então, fiz uma alça de 6 correntes. Faço novamente 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo aqui para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Faço novamente 6 correntes, passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Os pontos baixos são sempre feitos nas alças que eu tenho aqui na base, que são aquelas alças que eu fiz de 4 correntes. Então, vou completar aqui a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a última alça, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou novamente fazer a troca do fio. Então, vou desmanchar aqui esse último ponto baixíssimo que eu fiz. Volto aqui nas 6 correntes, introduzo a minha agulha,
aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciei a carreira, pego o meu fio colorido, faço a dobrinha aqui nele, passo aqui pela agulha e trago ele aqui por dentro das laçadas, finalizando então a carreira já com o fio colorido. Viro aqui por trás e vou fazer a amarração dele aqui no fio natural, fazendo os 3 nós bem firmes. E agora corto o excesso, aqui a sobra do fio colorido, e retiro aqui também o fio natural aqui do nosso trabalho. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer 3 correntes. Vou passar para a próxima alça e faço um ponto baixo. Feito o primeiro ponto baixo aqui dessa carreira, nós vamos trabalhar agora nesses pontos baixos que eu tenho aqui com fio natural, que estão entre esses bloquinhos de 3 pontos altos duplos fechados juntos. Então, aqui nessa carreira aqui, com ponto trabalhada com fio natural, é que eu vou fazer a base dos meus próximos pontos altos duplos. Então, vou fazer, depois de fazer o primeiro ponto baixo, eu faço 2 laçadas na agulha, vou dobrar o meu trabalho, venho aqui nesse ponto baixo que eu tenho entre os blocos de 3 pontos altos duplos em relevo, aqui com 2 laçadas na agulha, eu vou fazer a base do meu ponto. Então, passo a agulha, faço a laçada e conduzo o fio. Agora, vou fechar, faço mais uma laçada, fecho 2 laçadas da agulha, faço mais uma laçada e fecho mais 2 laçadas. Vou deixar 2 laçadas aqui na minha agulha, faço mais 2 laçadas, vou pro próximo ponto baixo, depois aqui do bloco de 3 pontos altos duplos fechados juntos, que o próximo ponto baixo que eu tenho aqui entre eles, eu vou fazer novamente um ponto alto duplo. Então, passo a agulha, passo o fio aqui pela agulha, conduzo o fio, tenho agora 5 laçadas na agulha, faço uma laçada, fecho 2 laçadas, fiquei com 4 laçadas, faço mais uma, fecho mais 2, então, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todas juntas. Então, ficou assim, dessa forma. É como se eu tivesse um V invertido. O primeiro são 2 pontos altos duplos fechados juntos, mas em bases diferentes. Logo que eu comecei a carreira, eu fiz 3 correntes, passei para a alça e fiz um ponto baixo. Voltei aqui nesse ponto baixo que eu tenho entre esses blocos aqui, de 3 pontos altos duplos fechados juntos. Então, nesse ponto baixo, eu fiz o primeiro ponto alto duplo, deixo a última laçada dele aberta, passo aqui pro próximo ponto que tenho na base, que é esse ponto baixo, que tenho aqui entre os blocos, é o ponto baixo feito aqui com fio natural. E aqui eu fiz o outro ponto alto duplo e fechei os 2 juntos. Agora, eu venho aqui nessa mesma alça, que tenho aqui nessa última carreira que temos de base, e prendo com um ponto baixo. Ok? Então, com os 2 pontos altos duplos fechados juntos, preso aqui na alça com um ponto baixo,
eu vou fazer uma laçada aqui na agulha, vou passar aqui para esse ponto baixo que tenho aqui na minha base, que é da carreira anterior, e aqui eu vou trabalhar 4 pontos altos e entre eles vou fazer sempre uma corrente de separação. Então, vou trabalhar primeiro ponto alto, faço uma corrente, faço o segundo ponto alto e mais uma corrente, faço o terceiro ponto alto e mais uma corrente, e faço o quarto ponto alto e mais quarto ponto alto, aí já não faço mais corrente. São 4 pontos altos e 3 correntes. Vou passar para a próxima alça e faço um ponto baixo. Então, formei um lequezinho aqui, nesse ponto baixo que eu tinha aqui na base, ok? Agora, eu vou fazer novamente 2 pontos altos duplos em bases diferentes e fechados juntos. Então, faço aqui 2 laçadas na agulha, eu vou vir aqui nesse mesmo ponto de base que eu fiz aqui o último ponto alto duplo, nesse mesmo ponto de base que tenho. Vou dar uma dobradinha aqui no meu trabalho, venho aqui nesse ponto alto, nesse ponto baixo, e vou trabalhar o ponto alto duplo. Fecho apenas as primeiras 2 laçadas. A outra eu vou deixar aqui na agulha. Vou passar aqui para depois do bloquinho de 3 pontos altos duplos fechados juntos, faço novamente 2 laçadas na agulha, então fiquei com 4 laçadas. Passo aqui pro ponto de base, depois aqui do bloco, e trabalho novamente o ponto alto duplo. Fecho as primeiras 2 laçadas, fiquei com 3 laçadas na agulha, agora fecho mais uma e fecho todas juntas. Então, ficou dessa forma. Vai se formando aqui um V invertido. Eu venho na mesma alça de base e trabalho um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Passo aqui pro próximo ponto que tenho aqui na base, que é esse ponto baixo, nessa carreira aqui que eu estou trabalhando, e faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto e uma corrente, mais um ponto alto e uma corrente e mais um ponto alto. São 4 pontos altos. Passo para a próxima alça e faço um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Apesar de parecer um pouco complicado, mas não é complicado. Você vai fazer sempre os V's aqui invertidos, que são 2 pontos altos duplos em bases diferentes e fechados juntos. E aqui no ponto de base, nós vamos trabalhar o leque com 4 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Novamente, agora eu vou fazer o V invertido. Então, faço as 2 laçadas na agulha, venho aqui na base aqui do último ponto alto duplo que eu fiz, que estou trabalhando aqui os pontos altos invertidos, eu estou trabalhando aqui a base dele sempre nesses pontos baixos que eu tenho aqui entre os blocos de 3 pontos altos duplos em relevo fechados juntos, ok? Então, faço as 2 laçadas, venho aqui nesse último ponto que eu fiz aqui, esse último ponto alto duplo, nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer a base do próximo ponto. Então, faço o ponto alto duplo, fechando apenas as primeiras 2 laçadas.
As outras eu vou deixar aqui na agulha. Faço novamente 2 laçadas, passo pro ponto que eu tenho na base depois do bloco de 3 pontos altos duplos. E aqui eu vou trabalhar mais um ponto alto duplo. Fecho as primeiras 2 laçadas, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma laçada e fecho todas juntas. Agora, venho aqui na minha alça, que tenho aqui na base da carreira que eu estou trabalhando, e faço o ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto baixo que eu tenho aqui na base da carreira que eu estou trabalhando, e vou fazer um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente, e agora faço o último ponto alto. Passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar essa carreira da mesma forma, depois de fazer o primeiro ponto baixo na alça, você faz o primeiro ponto alto duplo, pegando aqui na base, nesse ponto de base aqui, que eu fiz o último ponto alto duplo, você vai fazer o primeiro aqui, deixa a última laçada aberta, passa aqui para depois do bloquinho, faz o próximo ponto alto duplo aqui, depois fecha os dois juntos e faz um ponto baixo aqui nessa mesma alça, aqui que você tem dessa última carreira de base. E aqui no próximo ponto baixo, que você tem aqui entre as alças da última carreira de base, você vai fazer os 4 pontos altos separados por uma corrente. Então, no final, ficarão 4 pontos altos e apenas 3 correntes. Aí, já vai passar para a próxima alça e prende novamente com um ponto baixo. Você vai fazer toda essa sequência aqui por toda a carreira da mesma forma. Quando eu estiver finalizando aqui a carreira, eu volto trabalhando com você. Finalizando a carreira, para fazer aqui o último V invertido, que eu tenho aqui de pontos altos duplos, eu vou fazer aqui o primeiro ponto alto duplo, aqui na base desse último ponto alto duplo que eu fiz, deixo a última laçada aberta, faço mais 2 laçadas para fazer aqui o último ponto alto duplo e vou fazer ele nesse mesmo ponto de base que iniciei aqui a carreira, trabalhando com os pontos altos duplos. Então, aqui eu faço meu último ponto alto duplo, fechando essa parte aqui da carreira, e prendo com um ponto baixo aqui na mesma alça que eu estava trabalhando. Então, ficou assim. Agora, nós vamos fazer o último leque aqui. Nós iniciamos a carreira aqui com 3 correntes. Nesse último ponto que tenho aqui na base da carreira que eu estou trabalhando, eu faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, uma corrente, e vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, e prendo com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente que iniciamos. Agora, eu vou passar fazendo um ponto baixíssimo aqui para esse próximo ponto baixo que tenho aqui na base. Como eu vou finalizar a carreira, já aqui, eu vou desmanchar aqui novamente
esse último ponto baixíssimo, vou passar a minha agulha aqui para a base do ponto baixo, deixo sem fazer a laçada. Vou voltar a trabalhar agora com fio natural. Então, eu pego o fio natural, dou uma dobradinha na ponta dele, passo aqui pela laçada, finalizando a carreira, e vou fazer o mesmo processo, prendendo aqui a sobra do fio natural no fio colorido. Com o fio aqui já amarrado, agora é só cortar, aqui tirando o fio colorido e corto agora a sobra do fio natural. Volto aqui pra frente do nosso trabalho, eu vou fazer uma corrente, aqui no mesmo ponto de base, trabalho um ponto baixo. Passo aqui pro próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Feitos 2 pontos baixos, eu vou pro próximo ponto de base, faço mais um ponto baixo. Passo pro próximo, faço um ponto baixo e no próximo faço mais um ponto baixo. Então, formei aqui 5 pontos baixos. Agora, vou fazer 4 correntes. Vou aqui para a próxima alcinha que eu tenho de uma corrente na base. Então, eu vou soltar um ponto alto e aqui na corrente que tenho na base, faço um ponto baixo. Faço novamente 4 correntes, salto o ponto alto que tenho na base e na corrente eu trabalho um ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Agora, eu salto o próximo ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. Vou pro próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Salto, agora vou aqui pro próximo ponto de base, faço mais um ponto baixo. E aqui no próximo, que é nessa corrente que tenho na base, faço um ponto baixo. Então, fiquei aqui com um bloquinho com 5 pontos baixos. Agora, faço 4 correntes. Vou para a próxima alça, então, salto um ponto de base e na corrente que eu tenho na base, faço um ponto baixo. Faço novamente 4 correntes, salto um ponto de base e aqui na alcinha que eu tenho de corrente, aqui na base, faço um ponto baixo. Então, você vai perceber que nós vamos formando aqui nessa parte mais baixa um bloquinho de 5 pontos baixos e aqui no alto nós ficamos com 2 alças de 4 correntes, sempre presas por um ponto baixo. Então, sempre nós vamos ter aqui 5 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho o primeiro ponto baixo, salto o ponto alto que tenho na base e aqui no ponto baixo eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço mais um ponto baixo. Então, já tenho 3 pontos baixos aqui. Eu salto esse próximo ponto baixo que tenho na base. Então, aqui no próximo ponto, eu trabalho um ponto baixo. Então, formei 4 pontos baixos, passo aqui para a alcinha que tenho de uma corrente, que são essas correntes que eu tenho nesse leque, formado por 4 pontos altos e uma corrente, sempre separados por uma corrente. Então, na corrente, eu trabalho mais um ponto baixo. Então, formei o bloquinho de 5 pontos baixos. Feito, então, o bloquinho de 5 pontos baixos, aí você faz aqui, no meio aqui do leque, as 2 alças de 4 correntes. Então, já tenho 5 pontos baixos. Então, agora, eu vou fazer as alças. Então, faço 1, 2, 3, 4 correntes, salto o ponto alto que tenho aqui na base
e na corrente de base eu faço um ponto baixo. Então, formei a primeira alça. Vou fazer mais 4 correntes, salto o ponto alto que tenho na base e nessa corrente eu trabalho um ponto baixo. Então, formei novamente 2 alças. Eu vou fazer essa mesma sequência, formando aqui nessa parte baixa um bloquinho de 5 pontos baixos. E aqui na parte alta, ficam 2 alças de 4 correntes, sempre presas por um ponto baixo. Vou completar toda a carreira, quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazer aqui a última alça. Para fazer a última alça, eu não vou fazer com as 4 correntes que fizemos todas as outras. Na última alça, depois de fazer aqui essa primeira alça aqui desse bloquinho, com as 4 correntes eu prendi com ponto baixo, então agora eu vou fazer a última alça para finalizar a carreira. Eu vou fazer uma corrente e agora vou fazer um ponto alto. Nesse primeiro ponto baixo que iniciei, eu vou fazer um ponto alto. Então, finalizei aqui com uma corrente e um ponto alto. Aí, você deve estar perguntando por que que não fizemos as 4 correntes. Se eu fizesse a 4ª corrente, nós íamos prender com um ponto baixíssimo aqui. E teríamos que andar tudo isso aqui com pontos baixíssimos até chegar aqui nessa outra alça para depois eu iniciar a carreira. E finalizando com um ponto baixo e uma corrente, eu vou ter o meu fio posicionado aqui na posição que eu já quero começar a próxima carreira, porque nós vamos continuar trabalhando com fio natural, ok? Então, nessa última alça, eu fiz uma corrente e um ponto alto. Prendi o meu ponto alto, a base dele foi presa aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciei a carreira, ok? Então, para iniciar agora a próxima carreira, eu faço uma corrente e aqui mesmo eu trabalho um ponto baixo, ok? Então, fiz um ponto baixo, agora vou fazer 6 correntes e prendo com um ponto baixo na próxima alça. Então, fiz uma alça aqui de 6 correntes. Agora, eu vou fazer apenas 5 correntes e prendo com um ponto baixo na próxima alça. Novamente, vou fazer 6 correntes e prendo com um ponto baixo na próxima alça. Agora, faço 5 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima alça. Então, vai ficando assim. Aqui nesse espaço que eu tenho aqui dessas alças de 4 correntes, que tenho na base da carreira anterior, nesse espaço aqui, para passar de uma alça para outra, eu vou sempre fazer apenas 5 correntes. Quando eu chego aqui nesse espaço onde eu tenho os 5 pontos baixos aqui na base, então, eu tenho um espaço mais largo, então, aqui eu vou trabalhar alças de 6 correntes. Então, vão ficar assim, começamos com uma alça de 6 correntes, depois fiz 5 correntes. Depois, fiz outra alça de 6 correntes, depois fiz outra alça de 5 correntes. As alças sempre serão presas na próxima alça com um ponto baixo. Então, vamos fazer novamente. Então, essa última alça que eu fiz foi uma alça de 5 correntes. Então, a próxima alça será uma alça de 6 correntes. Então, faço
1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes e prendo com um ponto baixo na próxima alça. Faço novamente agora 5 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima alça. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Quando eu estiver finalizando aqui a última alça, eu volto trabalhando com você.